Graça e paz, meus irmãos. Primeiramente, eu quero dizer que na viagem que nós fizemos à Bolívia, semana passada, é um projeto que começou há algum tempo, que tem o nome Literatura com Propósito, e nós estamos indo junto com outros pastores, distribuindo uma literatura focalizada na suficiência da pessoa e da obra de Cristo. Tivemos lá na Bolívia o segundo encontro, o ano passado em Cochabamba e esse ano em La Paz. 370 pastores estiveram presentes. Foi uma experiência muito interessante você chegar a 4.100 metros de altitude e sentir uma fraqueza absoluta. E agora eu entendo por que os jogadores, quando vão jogar lá, normalmente perdem. Porque não dá mesmo para... Mas este projeto, ele está no Paraguai, agora na Bolívia, aqui no Brasil, com distribuição de livros, e tem sido uma bênção ver as experiências. O pastor Tito, que é o presidente da Associação da Bolívia, ele disse: vocês não têm noção do que é este projeto aqui para nós. Porque eu também não tenho. Eu agora estou compreendendo o que significa o sacrifício de Cristo. Há muita gente que supõe que esse assunto está claro, mas não está claro. E eu gostaria que vocês estivessem orando por isto. Orasse pelo trabalho da internet. A gente enfrenta lutas na comunicação. E vocês sabem que esse reino espiritual, ele é muito denso. Eu não sei nem como funciona. Eu sei que tem principados e potestades e forças espirituais da maldade que operam nos lugares celestiais e que tentam fazer de tudo para que a palavra de Deus não chegue no coração das pessoas. Mas eu sei que Deus sabe fazer. Ele tem os seus métodos. Eu gostei muito daquele jovem atleta de futebol americano, Tim Tebow. É um moço de 1,94 m ou 96, guarda-roupa, filho de missionários na África. Eles têm aquele preto que usam assim por baixo para fazer reflexo da luz não se tornar forte. Ele colocou ali John 3:16, João 3:16, aqui no seu lado. E o presidente da Confederação de Futebol mandou que ele tirasse, porque não poderia fazer propaganda religiosa. E ele tirou. E a imprensa veio em cima dele. Disse: mas você vai obedecer o seu chefe, não vai obedecer a Jesus Cristo? Ele disse: não, eu aprendi com Jesus Cristo que nós devemos obedecer às autoridades. E ele tem os seus métodos. Ele sabe como fazer as coisas. E
Naquela temporada, ele fez 316 jardas. 316. Alguma coisa parecida com John 3:16, né? Só que não fica por aí. A média foi 31,6. E o tempo de bola que ele ficou na mão foi 3:16. 3 minutos e 16 segundos. E há 7 coincidências. Eu não recordo todas elas, mas você pode entrar na internet e procurar lá o nome Tim Tebow. Tebow. T-E-W-O-N. Tebow. E você vai encontrar nele 7 coincidências de 3:16. A repercussão foi tão grande que as universidades e os jovens começaram a ler a Bíblia a partir desse momento. O técnico pegou esse moço porque ele está dizendo que ele quer se casar virgem. E então, como é que um moço bonito, e vocês vão ver que ele é bonito mesmo, é um tipão. O cinema americano perde com ele. E como é que ele vai, um moço desse, vai querer, puseram uma artista para seduzi-lo. E ele disse para ela, lamento, mas você não foi a moça que Deus preparou para mim. Então o técnico dele colocou no banco, e colocou um outro lá. São todas provas. Aí a imprensa vem em cima. Ele diz, o importante não é ser o primeiro. O importante é ter relacionamentos. Ele é melhor do que eu. E eu tenho um bom relacionamento com ele, porque Jesus Cristo é a nossa vida. Então, são pessoas que Deus está usando e Ele tem os seus métodos para tocar nas pessoas. De modo que nós precisamos estar orando para que Deus use pessoas como você e eu, falhos, defeituosos, humanos, feitos de barro. Não somos feitos de metal precioso, mas de barro. Mas temos um tesouro em nós que é muito precioso. E o Senhor vai usar esses métodos. Eu quero também ainda dizer que quando se fala que essa igreja é fria, o Jorge, falando comigo, ele diz, eu fiquei muito admirado com a solidariedade e o afeto dessa igreja. Ele precisava de 20 doadores de sangue. Apareceram 47. E na casa dele tinha gente que fazia a fila para ajudar a lavar roupa, para ajudar a arrumar as coisas. E isso não é orquestrado por nenhuma liderança. Isso é feito pelo Espírito Santo. Nós não trabalhamos com motivações humanistas. Nós esperamos na ação do Espírito de Deus que opera no turno da noite. Opera nos corações, sem nenhuma massagem de ego em ninguém. Mas louvado seja o Deus que não se esquece de fio de cabelo. Onde é que nós estamos? Salmo. Meu mestre e guru, ainda não está funcionando aqui o sistema, então nós vamos continuar. Isso aí fica só entre aspas, ninguém sabe quem é que eu estou falando, com quem eu estou falando, mas é que o sistema, nós vamos começar a trabalhar com um sistema, mas ainda não está. Salmos, nós vamos ver o versículo 4 hoje, verso 4 do Salmos 110. O Senhor jurou e não se arrependerá.
Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos voltar, começar no 1 e chegar aqui. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou, e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tira as escamas dos nossos olhos para que nós possamos ver a suficiência de Jesus Cristo, Pai. Essa expressão, tu és sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, está se referindo a uma pessoa. Então, Javé está falando do Senhor. Javé é Jesus, o Cristo, e está falando do sacerdote da ordem de Melquisedeque, que é Jesus, o Senhor. As duas naturezas estão agora sendo reveladas a nós. A natureza divina, Cristo, a natureza humana, Jesus. Este sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, uma ordem que está fora do tempo e do espaço, está antes da fundação do mundo. Mas hoje nós ainda não vamos entrar exatamente na ordem de Melquisedeque, que significa o rei da justiça. A justiça não do homem, porque esta é podre. Esta cheira a carniça. É a justiça de Deus, que nos é imputada graciosamente. Nós estamos, de certo modo, sendo mexidos no nosso sistema brasileiro, porque o ministro Joaquim Barbosa, ele está surpreendendo a muita gente por causa da qualidade de sua posição diante dos poderes políticos e os poderes econômicos. Aquele moço que vem de uma família muito pobre das Minas Gerais, que foi criado como primeira profissão pedreiro, filho de pedreiro. O pai se separou muito cedo, deixando 8 filhos, e ele era o mais velho. Foi estudar em Brasília, como office boy do Correio Brasiliense. Lá ele estudou no colégio estadual. Se disser que colégio estadual também não produz gente de boa qualidade, isso não é verdade, porque não é o professor que ensina, é o aluno que aprende. Essa é uma verdade de Montessori, é uma verdade de alguns estudiosos, Piaget, e ele estudou em escola simples, fez a UNB, um concurso sem proteção e sem cota. Naquele tempo não tinha cota. Ele entrou na cota da sua habilidade, do seu trabalho. E depois ele fez concurso e foi ser promotor, e depois ele pediu licença e foi para a França fazer doutorado, e depois ele foi ser professor nos Estados Unidos, e
É um moço que fala inglês, francês, alemão, português e espanhol fluentemente, toca piano e violino. E vem de um lar simples. Isso é prova de que isso não tem nada a ver. Chance é chance, uma coisa, e também talento é talento. E ele está surpreendendo porque ele tem enfrentado ali uma turma pesada. E eu estou até com uma certa boa esperança de ver o governador do estado de São Paulo está tendo problema de arranjar cadeia para botar a turma toda, porque tem que ter lugar para botar alguns lá. Agora, o problema básico é que essa justiça, ela é rota. Ela é uma justiça furada, que tem erros, falhas nos trâmites. Agora, a justiça de Melquisedeque, nós vamos estudar, eu sei que é uma justiça que é infalível e que tem uma determinação divina perfeita. A gente sabe que debaixo dessa justiça nós estamos seguros. O Senhor jurou, engraçado, e não se arrependerá. Essa frase primeira que a gente precisa pensar um pouco sobre ela, que Deus tem palavra. Deus é um Deus que quando fala pesa. Ele não é um Deus vamos dizer, de duas palavras. Ele, quando ele diz, ele não pode mentir. Se você encontrar uma mentira em Deus, ele será transformado em demônio. Uma coisa lógica é que a luz ilumina. Se a luz não ilumina, não é luz. E se Deus não for verdadeiro, ele não é Deus. Então ele pressupõe-se basicamente que na sua essência ele não pode mentir. Ele cumpre o que promete. A palavra de Deus é eterna. Então ele jurou e não se arrependerá. Tu és Jesus, tu és sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Uma ordem que antecede a ordem arônica, que era provisória, que tinha tempo de validade. A ordem de Jesus Cristo, ela é eterna. Nós precisamos entender, primeiro, a fidelidade de Deus e da sua palavra. Eu queria que abrisse sua Bíblia no Salmo 138, o verso 2. E eu sei que o Dodô vai ler na atualizada, e na atualizada vai dar um pequeno problema, que depois a gente corrige aqui, na tradução brasileira e na corrigida também, vai falar isso com mais propriedade. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Aqui nessa versão ele diz que magnificaste, magnífico, magno, maior. Tornaste maior o teu nome e a tua palavra. A versão, a tradução brasileira e a tradução corrigida usa a expressão, pois acima de todo o teu nome tens magnificado a tua palavra. Eu gosto desta versão,
Por quê? Uma pessoa que não tem palavra, não tem nome. Como é que você vai chamar uma pessoa que não tem palavra? Como é que você chama uma pessoa que não tem palavra? Você não sabe? É um sem vergonha, é um mentiroso, é um falso. É um Maria vai com as outras. Aquilo não tem palavra. Não tem nome. O nome de Deus está aqui, mas a palavra de Deus está acima. Ele tem uma palavra que se basta e que se sustenta a si mesmo. Quando você estiver lendo a palavra de Deus, mesmo quando esta palavra estiver falando o diabo, ali está a revelação de Deus mostrando a imutabilidade do seu propósito. E a palavra de Deus, ela tem uma característica fundamental na sua encarnação. Ela foi definida que a palavra, o Logos, o Verbo, veio habitar numa carne. Ela se expressa fundamentalmente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele não tem duas caras. Jeremias capítulo 1, versículo 12, nos aponta para este lado de Deus, que ele cuida de sua palavra. Ele não delega a sua palavra para anjos cuidarem. Ele não transfere esta responsabilidade para nenhuma hierarquia. É ele mesmo que cuida da consistência, da imutabilidade da sua palavra. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Isso é muito lindo, né? Eu velo. Uma das coisas que a gente tem descoberto é que Deus não cochila. Ele não dormita. O guarda de Israel não faz cesta. Ele está sempre acordado. E vigilante, velando, especialmente por sua palavra, para que ela se cumpra. Eu cuido disto. Não precisa vocês ficarem preocupados. Eu tenho conversado com alguns dos nossos companheiros sobre esta frase de um mestre da F.F. Bruce, que é um grande estudioso do Novo Testamento. Ele disse o seguinte: a melhor defesa da fé cristã é sua proclamação positiva. Ou seja, a apologética, que é a defesa da fé cristã, não é você se entrincheirar numa posição para defender Jesus Cristo. É você anunciá-lo positivamente. Porque a palavra em si tem o seu próprio poder.
Certa ocasião, quando nós tínhamos o estudo bíblico lá na nossa casa, quando morávamos na Rua Santos 515, estávamos ali estudando a Bíblia e lendo o texto bíblico, quando foi lido o seguinte texto: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Uma senhora que fazia parte daquele momento virou-se e disse assim: pastor, eu não concordo com o que o senhor está dizendo. Eu disse: o que foi que eu disse? O senhor está dizendo que quem comete pecado é do diabo. Eu digo: não fui eu que disse e nem fui eu quem leu. Porque como o texto aqui também é lido por uma outra pessoa, lá era lido por várias pessoas. Eu não disse e eu não li. Ela disse: mas mesmo assim eu não concordo. Digo: não importa se a senhora concorde ou não concorde. Não é concorda aqui o assunto. O assunto aqui é com cruz. Mas eu quero dizer uma coisa para a senhora. Esta palavra foi escrita pelo apóstolo João com um sopro, theos pneukos, do Espírito Santo. E esta palavra é dele, não é minha, não é nossa, é dele. E ele é suficiente para sustentar. O senhor está sendo desaforado comigo. Eu vou me retirar da sua casa. Perfeitamente. A única coisa que a senhora tem é saber que a porta está aberta. Irritada, ela saiu e foi-se embora. Todos ficaram assim descompensados. Eu disse: vamos voltar para o texto. E vamos ficar aqui. Esta é a palavra de Deus. Quer creiam, quer não creiam. Quer aceitem, quer não aceitem. Ele disse, ele sustenta a sua própria palavra. Alguns anos se passaram, havia um banco chamado Banco Francês, que ficava nessa esquina, e eu tinha conta nesse banco por causa de um gerente. Eu sempre tenho conta por causa de gerente. Agora não é mais, agora já estou no meu, já estou velho. Vocês estão sentados lá conversando com o gerente para resolver uma coisa, um rosto cola no meu assim, do lado, e diz: nunca mais eu tive paz. Eu queria saber quem era, mas estava colado por trás e eu não podia ver. Tentava ver. Quando soltou um pouquinho, eu virei e me disse: também poderá. Vai lutar contra a palavra de Deus, não tem paz. Enquanto a senhora não se render à suficiência da palavra de Deus, a senhora não vai ter paz nem aqui e muito menos no inferno. Creio que esta alma já chegou ao descanso. A minha impressão é essa, mas também não é minha tarefa convencer ninguém. Deus tem uma palavra, Ele sustenta o que diz. Ele vela pela sua palavra para a cumprir. Ele jurou e não se arrepende. Eu gostaria que alguém, que o nosso irmão, não pode ser alguém, não, tem que ser você mesmo. Mateus capítulo 24, 35, que é uma das palavras de Jesus aqui, muito importante. Ele está falando sobre as coisas passageiras, sobre as coisas provisórias, sobre aquilo que tem tempo de validade. E então ele diz essa expressão linda aqui de
Mateus 24, 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Passarão? Passarinho, mas passarão não. Céus e a terra vão passar. Tudo isso aí é provisório. A nossa Bíblia diz que este céu que agora existe e a terra estão entesourados para fogo e vão ser transformados em novo céu e nova terra onde habitam a justiça. Quando ele está dizendo onde habitam a justiça, está falando do sacerdócio de Melquisedeque. Isso aqui tudo está contaminado e vai ter... Tem muita gente preocupada em armazenar coisas aqui que vai ser queimado, não vai sobrar nada. Mas haverá um novo céu e uma nova terra. Depois você leia com cautela a segunda epístola do apóstolo Pedro, que diz que Paulo escreveu coisas difíceis de se explicar. E ele conta lá umas coisas que são difíceis de entender. Mas esse novo céu e essa nova terra e essa coisa, olha, tudo isso aqui passará. Mas uma coisa, meu irmãozinho, você pode ter certeza, as minhas palavras não passarão. Eu sou um Deus que tenho palavra, eu cumpro o que eu falo. Quando Jesus Cristo foi confrontado, os gregos que quiseram conhecê-lo, vieram de longe para conhecê-lo, disseram, os gregos estão aí, pronto para conhecer o Senhor. Ele disse, olha, chegou a hora. Chegou a hora. O Filho do Homem vai ser glorificado. O grão de trigo tem que cair na terra e morrer. E se ele não morrer, fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. E aí ele diz, quem ama a sua vida vai perdê-la. E quem odeia, aborrece a sua psique, vai preservar para a zoe eterna. Ele jogou uma questão de vida, e aí ele diz assim, mas o príncipe deste mundo vem aí, e ele nada tem a ver comigo, e o tempo dele já foi julgado. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte havia de morrer. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos. Mas quantos foi que ele atraiu? Eu não compreendo. Eu não creio. E vai desfazer a fidelidade de Deus? A minha infidelidade, por acaso, desfará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Ele vai sustentar a sua palavra. Quem é que estava naquela cruz quando Jesus morreu? Opa, tem mais gente aqui. Por que você pode dizer isso? Porque você está pendurado, seguro, na palavra de Deus. E não nos seus sentimentos, e não no seu entendimento, porque isso tudo é falho. Segundo os estudos que nós tivemos agora nos Estados Unidos, nós temos uma zona cerebral que significaria muito parecido com o Santo dos Santos, naquele lugar que é onde reside o conhecimento essencial de Deus e da sua palavra, não aparece Alzheimer. Ele passa por outras áreas frontais, mas naquele canto lá, parece que é um canto protegido. Eu tenho 2 pastores amigos meus que tiveram Alzheimer, mas uma coisa que eles não esqueciam era da palavra de Deus. Você ia conversar com eles e eles arrastavam para aqueles textos que vinham sendo guardados e armazenados há tempo, e ali dentro havia uma espécie de festa, de lembrança de alguma coisa que é inexplicável.
Profeta Ezequiel, capítulo 12, verso 28. É uma expressão muito propícia para esse momento. Ezequiel 12, 28. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Gostou? Vocês estão pensando que eu estou retardando? Não. Quando as coisas do Senhor não se cumpriram, é porque Ele é longânimo para com todos, não querendo que alguns pereçam, senão que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Por que Deus ainda não julgou a terra? Por causa da sua longanimidade, benignidade, bondade e amor. Ele está esticando essa longanimidade. Mas nenhuma de suas palavras será retardada. Aliás, não tem retardo em Deus. Tem lucidez. Nenhuma das suas palavras. A palavra que Ele falou se cumprirá. Não tem dúvida. Hoje eu fiz o casamento do Márcio, hoje à tarde. O Márcio é filho da Leninha, irmão do Glênio. Tem um Glênio que é filho da Leninha, que foi a homenagem que ela fez a esse nome esquisito. E ela estava me mostrando que quando o Márcio nasceu, eu fui visitá-lo lá no hospital. E dei um texto para ela. E o texto de Isaías diz assim: e todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Aí ela virou-se para mim e disse assim: o Márcio ainda não chegou. Eu disse: que importa você preocupada quando vai ser o dia que vai chegar? Que vai chegar, vai. Por que você pode dizer isto, Glênio? E aqui eu vou fazer uma coisinha bem importante para você entender. Vamos pegar 1 João, capítulo 5, versículos 13. Vamos começar com 13, 14 e 15. 1 João. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Antes de passar para o 14, eu quero dizer que ele diz: essas coisas vos escrevi. Deus poderia deixar a sua palavra a esmo, mas Ele não quis. Ele diz que tudo quanto foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tivéssemos esperança. O que ele mandou escrever é de uma importância incrível. Ali está a firmeza. Tudo quanto essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Agora o verso 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Vamos voltar para o 14. Por favor, está escrito. O próprio Pilatos, quando mandou escrever em hebraico, grego e romano, Jesus, Rei dos Reis, eles vieram implicar com Pilatos
que tinha mandado escrever aquela placa, e disse assim: não, é ele que diz que é o rei dos reis. Porque Pilatos botou lá, Jesus Rex Iudeus, em latim. Jesus, rei dos judeus. Ele se diz, aí vai mudar, Pilatos diz: rogegrafa, gegrafei. O que eu escrevi, escrito está. Se Pilatos não muda, você acha que Deus vai mudar? Deus não muda a palavra, não. Está escrito. Esta é a confiança que temos para com Ele, aquele que nós cremos, que é Jesus. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Eu vou pegar esse texto e vou colocar dentro da minha oração. Eu vou pedir porque esta é uma palavra revelada, e eu vou pedir segundo a vontade dele, porque está revelada, está manifesta esta palavra. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ouve ou não ouve? Está escrito que ouve. E o verso, então, seguinte diz: e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, presta bem atenção no verbo, estamos certos de que obtemos, não é obteremos. Obtemos é presente. Que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Está certo ou não? Estou falando de Deus que tem palavra. Então, aquele pai e aquela mãe tinham 2 filhos lá nos Estados Unidos. Os moços foram estudar em Harvard. Se tornaram grandes intelectuais, cresceram muito, se tornaram muito ricos e negaram a sua fé. Ô Filó, você está me escutando aí? Aquele moço de Harvard, que você me mandou a história, é parecido com esses 2. A moça que nós comunicamos, ela está no Texas, e ela participa dos estudos. Então eu estou conversando com ela também aqui, depois eu vou lhe contar a história de como é a história. E esses 2 moços negaram a fé, se tornaram ateus. Os pais, o velho sentava numa cadeira todos os dias, lendo a sua Bíblia, e a mãe do lado, e eles foram, um dia morreu o velho, depois morreu a velhinha, e os 2 resolveram que eles iam tirar alguns móveis, jogar para fora, porque é tudo velho, não podia comportar na casa deles muito bonita, e jogar algumas coisas fora, e vender a casa. E chegaram os 2 lá, os 2 empresários, os 2 homens, e começaram a rir. Um virou para o outro e disse assim: papai sentava aqui nessa cadeira de balanço, tadinho de papai. Ele sentava aqui nessa cadeira de balanço com aquela Bíblia velha na mão, e ele ficava ali orando por nós. E o que deu, minha gente? Você ateu, eu ateu, o que aconteceu conosco? E nunca funcionou esse troço. E eles estão conversando ali, o mais velho resolveu sentar na cadeira e disse assim, ele ficava... Começa a chorar. E ali o Espírito Santo fez um trabalho. Porque todas aquelas orações estavam numa taça, lá no céu. Porque nenhuma oração feita por um pai, por uma mãe, é esquecida. Estava na taça. Na hora que eles sentaram para debochar do velho, Deus disse assim, agora chegou a minha vez de cumprir a minha palavra com que eu tenho com eles.
O outro ficou assustado, disse: o que aconteceu com você? Sentou na cadeira da mãe, aí o Espírito Santo, pai, em cima desse. Eu sei que os dois ali, naquela oração, daqueles pais velhos que já tinham morrido, estava se cumprindo a palavra de Deus. Pois se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, sabemos que obtemos o que lhe temos pedido. Aí uma mãe disse assim: mas pastor Glênio, como é que eu posso saber que meu filho é eleito? Eu digo: vamos para 1 Timóteo capítulo 2. Vamos ver se ele está em Cristo ou não. Vamos lá para Cristo. 1 Timóteo capítulo 2. Vamos começar com o versículo 1 mesmo, porque ali o versículo 1 começa falando sobre o privilégio, a honra de podermos orar. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. É engraçado. Vamos voltar um pouquinho lá no primeiro. Antes de tudo, antes de tomar café, antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Vamos lá mais. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Você tem que orar pelos governadores, porque Londrina está um caso, hein? Acho que nós não estamos orando pelos prefeitos daqui, não. O negócio está um caos. 4 prefeitos em um mandato só. E agora o que tem é gerente? Nem prefeito tem? Bora. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. O que é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador? Que se use a prática de orações, de súplicas, de ações de graças e tal. Por quê? O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. De quem é essa vontade que está aqui? É de Deus? Engancha a tua oração dentro da vontade de Deus para ver o que é que acontece. Ele tem palavra. Pendura a tua oração diante da palavra de Deus, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Cuidado com a versão que diz que todos os homens se salvem. Ninguém pode se salvar. Essa versão é a corrigida. Que todos os homens sejam salvos. Porque ali foram traduzidos por pessoas que têm a tendência de colocar a voz reflexiva e não a voz passiva. Para dar uma chepinha para o homem. Para que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E vamos até o verso 6. O verso 5 diz assim: Porquanto há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Você quer saber se seu filho foi salvo, foi eleito ou não? Olhe para esse texto. E grude a sua oração junto com esse texto. E o Deus que tem palavra faz o que com a sua palavra? O que ele vai fazer com a sua palavra? Eu quero ver se você vai colocar Deus no Procon. Eu queria que a gente lesse
Agora a gente verifica aí. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Ponha-se de joelho diante dessa palavra de Deus. Ponha-se de joelhos, segundo aquele texto de 1 João. Ponha-se de joelhos, segundo o texto de 1 Timóteo. E diga: Senhor, tu disseste isto. Eu posso não ver como aquele casal não viu, mas que eles vão ser salvos, vão. Sabe naquela hora que a pessoa faz uma pergunta em cima com a faca no pescoço, e chegou para mim e disse assim: pastor, e meu filho foi salvo? Eu digo: a senhora orou por ele? Orei. A senhora pregou por ele? Para ele, preguei. Mas ele morreu num acidente. Eu digo: para mim o acidente é a melhor hora de salvação. Porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu acho que na hora do pega para capar, o cara grita logo: Senhor, tem misericórdia de mim. E ali eu não sei como é que vai ser, mas se você quiser estudar a Bíblia e começar lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, você vai descobrir que a primeira vez que se invocou o nome do Senhor, essa família é chamada de família de Deus. A família de Sete. E daí para frente a Bíblia explica a Bíblia, que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. E no dia da angústia eu o invoquei, e ele se tornou presente. Agora, quem é que vai saber? Quem deu a palavra dele, que sustenta a palavra dele. Mas quando eu disse para ela essa questão, ela disse assim: eu digo, você não é salvadora e você não é quem vai fazer cumprir a palavra. Você era pregadora e intercessora. Agora, em 1 Reis, capítulo 8, verso 56. Eu quero terminar. 1 Reis 8, 56. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Nem uma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Presta atenção nessa expressão. Nenhuma de suas palavras caiu por terra. Falhou. De todas as palavras que ele prometeu. Por intermédio do seu servo Moisés. Agora você imagina por intermédio do seu filho Jesus. Qual das palavras do filho dele ele não vai fazê-la cumprir? Aí me diz o cara assim: mas Glênio, mas eu não creio. E eu disse: é trabalho meu fazer você crer, cara? Na própria palavra existe o poder de Deus para dar fé à pessoa. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Não somos nós que vamos produzir isto, porque o autor e o consumador da fé é Jesus. A gente pode ir mais um pouquinho só. Números capítulo 23, verso 19. Isso aqui é um profeta pagão que está dizendo. Um profeta que foi subornado para amaldiçoar o povo de Deus. O profeta Balaão. Ele foi comprado para que ele amaldiçoasse Israel. Ele procurou os 4 cantos para tentar, no norte, no sul, no leste e no oeste, dar um jeito de amaldiçoar o povo de Deus. Mas toda vez que ele subia,
para amaldiçoar, Deus botava palavras de bênção para abençoar. Baraque ficou doido de raiva, porque pagou caro para o cara amaldiçoar. Mas não tinha jeito. Aí ele disse, por que não pôde fazer tudo? Só por quê? Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Tem jeito? Por isso que quando ele jura, ele não se arrepende. Quando ele dá a palavra dele, está seguro. É nó que ninguém desata. Está seguro. Seguro eternamente. Deus não é homem que minta. A palavra dele é segura. Outro dia eu vi uma pessoa disse assim, mas a gente pode perder a salvação. Aí me escreveu, dizendo assim, como é que faz? Eu disse, você é filho de seu pai? Sou. Você pode desfazer a filiação do seu pai? Pode? Não. Você pode sair de casa e ir embora, e passear, e largar seu pai? Pode. O filho da parábola do pai bondoso foi embora, saiu de casa. Mas ele desmanchou a filiação do pai? Você pode ficar um filho rebelde? Pode. Você pode ficar um filho zangado? Pode. Mas você pode desfazer a sua filiação? Não pode. E você acha que o amor pode mudar essa situação? É a implicância que vai mudar o coração do homem ou é o amor de Deus? É a lei ou é a graça? Aí ele me respondeu, o refrigério. Porque ele estava lutando com a dúvida. Eu quero, então, terminando aqui, ler Paulo, Tito 1 a 4. E aí nós cessamos hoje. Tito 1 a 4. Tito 1. Aí. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Por favor, preste atenção. O Deus que não pode mentir, ele prometeu. A netinha de uma senhora da nossa igreja virou-se para ela e disse assim, vó, não é verdade que o Deus que não pode mentir prometeu me dar a vida eterna? Aí a avó gritou de dentro do coração, já bradando em lágrimas, disse, é verdade e já foi feito. É um pedacinho de gente. É verdade que o Deus que não pode mentir, que tem uma turma aí que pega um Deus que é fajuta, é de meia tigela. Esse aí não tem nada. Mas o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Antes dos tempos eternos. Que tempos eternos? Meu Deus, que frase mais esquisita. Se é tempo, não é eterno. Se é eterno, não é tempo. Mas Paulo introduz aqui uma chave hermenêutica para mostrar que antes que houvesse mundo e qualquer forma de criação,
o Deus Trino já decidia por você e por mim na sua graça plena. Continue. E, em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Manifestou o quê? A sua palavra. Nós temos uma palavra que não pode cair por terra. Você e eu precisamos ter um pouquinho mais de consideração para com esta palavra ficar diante dela, olhando, contemplando e meditando, porque esta é a nossa segurança. A palavra do Deus eterno, que não pode mentir. Continue no verso 4 para terminar. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Aqui nós temos uma segurança muito grande. O Deus que não pode mentir, ele fez um decreto dizendo: tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E este sacerdócio é antes dos tempos eternos. Se consuma na história e vai para a eternidade, nos colocando dentro de uma certeza inquestionável, a ponto de Paulo dizer assim: eu sei em quem tenho crido, e estou bem convicto, bem certo, de que Ele é poderoso para guardar o seu depósito até o dia final. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Glória a Deus pelo Deus que tem palavra e o Deus que não pode mentir, que está seguro. Eu sei que isto quebra por completo os paradigmas do religioso que quer botar cabresto nas pessoas, que bota medo nas pessoas, que põe vergonha nas pessoas, mas nenhuma culpa, nenhuma condenação, nenhum medo mais pode nos dominar, porque em Cristo Jesus nós fomos libertos. Este é um evangelho gostoso da gente viver e pregar. Foi bonito aquele pastorzinho lá na Bolívia, com uma barbichinha um pouco menor do que a minha, que é só um cantinho, ele tinha um queixo bem fininho, 25 anos, e ele veio, abraçou-me no final e disse assim, com os olhos banhados de lágrimas, ele disse assim: que bom eu ter ouvido isso no início do meu ministério. Vou ter menos trabalho de desmanchar aquilo que estava para trás. Como é bom saber que Cristo é tudo e que nele eu tenho tudo. Esse é um evangelho que não dá ibope, mas dá segurança. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.